Graça e paz a todos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure por sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 33 a 37. Integridade, sim, este é o título da nossa reflexão de hoje. Porque aqui já deixo claro qual é o propósito desta quarta antítese de Jesus. Não é proibir juramentos, sim. Jesus não está dizendo aqui que você não pode jurar. Até porque nós fazemos constantemente juramentos. Se estiver diante de um tribunal, de um juiz, você precisa jurar falar a verdade. Se você se formar na universidade, você prestará juramento. Você precisa fazer juramentos. Eu mesmo já fiz pelo menos 3 vezes esses juramentos diante da academia. Perceba, não é o juramento em si que está sendo proibido, não é pecado fazer juramento. O que Jesus aqui está, na verdade, ensinando é que nós precisamos de integridade. O contexto vai nos ensinar isso. Veja, quando Jesus está falando sobre falar e jurar, e ele está citando o Antigo Testamento, você não deve jurar falso, mas sempre cumprir aquilo que jurou. Ele está, em outras palavras, dizendo: você precisa, na verdade, muito mais do que isso, ser franco e não encontrar subterfúgios para o seu juramento. O contexto é toda a hipocrisia religiosa que havia ali naquela época, no século I, entre os religiosos. E para entender melhor, nós precisamos então ir para Mateus, lá no capítulo 23, quando ele então ele vaticina, expõe vários ais aos hipócritas. E ele vai dizer, entre esses ais, a partir do versículo 16, ele diz: ai de vocês que afirmam que não há problema nenhum jurar pelo santuário, mas se você jurar pela oferta que está no santuário, você fica obrigado a cumprir aquele juramento. A seguir ele diz: vocês que dizem que não há problema em jurar pelo altar, mas se você jurar pelo ouro que está no altar, aí sim você fica obrigado a cumprir juramento. O que Jesus então está condenando ali é o fato de que eles tinham uma certa malandragem espiritual, entre aspas, uma malandragem religiosa, ou seja, você deve fazer juramento sábio. Jure pelo santuário, que você não precisa ficar obrigado, você só não pode jurar pela oferta e nem pelo ouro. Aí Jesus: gente, mas é o santuário que santifica a oferta, é o altar que santifica o ouro, então não faz sentido. Por isso aqui ele vai dizer: não jure nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos pés do Senhor, a Jerusalém é a cidade do grande rei. Então não faz sentido você jurar por algo que você pode depois não falar. Em suma, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não adianta você querer criar subterfúgio ou estratégias para não cumprir o juramento. Qual o problema maior? É você dizer que vai fazer algo e não vai fazer coisa nenhuma. É dizer sim quando na verdade está dizendo não. É dizer não quando na verdade quer dizer sim. Por isso, ao final, ele vai dizer: o seu sim seja sim, o seu não, não. Até porque o que passar disso vem do maligno, ou seja, não é de Deus a hipocrisia. É do maligno essa hipocrisia de dizer uma coisa querendo dizer outra. Nós temos que ser verdadeiros. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falando, e até mesmo, talvez você tenha falado: eu juro por Deus que farei isso, eu juro pelo que é mais sagrado, eu juro pela minha mãe, eu juro pela... Não adianta. Sabe, muitas pessoas que vivem jurando, sabe por que fazem isso? Porque perderam o crédito. Porque se você costuma sempre falar a verdade, você vai dizer para alguém: olha, amanhã eu vou na sua casa. A pessoa, tranquilo, vai aceitar a sua promessa e vai esperar a sua chegada. Se você dizer a um comerciante que é teu amigo, talvez dizer: semana que vem eu te pago. Se você é honesto, ele vai tranquilamente aceitar a sua palavra. Mas quando as pessoas costumam mentir e não falar a verdade,
Elas então começam a criar subterfúgio. Eu juro por Deus que farei isso. Eu juro pelo que é mais sagrado. Eu juro pela minha mãe. Sabe, esse tipo de juramento superficial é feito sempre, ou seja, é prática de quem não fala a verdade. Porque se você fala a verdade, se o seu sim sempre é sim e o seu não sempre é não, você não precisa de subterfúgios como os religiosos faziam. Portanto, para que nós sejamos realmente verdadeiros filhos de Deus, precisamos falar sempre a verdade. Ou seja, precisamos de integridade. Jesus nos chama a integridade, porque precisamos sempre honrar o seu nome, glorificar o seu nome, falando sempre a verdade, porque o diabo é pai da mentira. E quem mente está fazendo a vontade não de Deus, mas do diabo. Que Deus possa abençoar a sua semana, que o Senhor nos dê graça para sempre falar a verdade e sermos íntegros. Compartilhe esse vídeo se o achar importante. Fale sempre a verdade, curta e Deus abençoe você sempre.